ao nosso Pode Pode Café. Café. Vou tomar golinho, Fer. Pra registrar aqui, né? Nosso cafezinho. Ai, até que enfim saiu. E aí, mano? Nosso podcast, Pode Café. O surto que eu tive pós-pandemia. Conta esse surto que é interessante o pessoal saber. É muito bom, né? Tava eu lá assistindo um podcast. E aí eu fiquei olhando e falei, cara, a gente consegue fazer isso. A gente tem Fer, Hélio, todo mundo pra fazer. E aí, que horas que eram? 8 horas. Acho que 9 até mais horas da tarde. noite. Acho que até mais tarde. É, né? Aí pego, ligo pra geral no grupo, Dona Flor e seus 2 maridos. Vamos fazer um podcast. O Fernando, oi? Como? Vamos fazer um podcast. Da onde, Ivan? Aí Hélio já dormindo, óbvio. Eu falei, vamos deixar salvo aqui essa conversa, depois ele vê, amanhã a gente se reúne. Foi no dia seguinte que a gente se reuniu? Foi no dia seguinte. No dia seguinte, né? A gente foi pro shopping. Na verdade, que a gente ficou umas 2 horas Conversando. falando sobre o podcast. É, aí o Jonathan acho que chegou também, aí já junto, falando, não, vou fazer tal tema, vamos fazer isso. E aí surgiu a ideia de um podcast com amigos, um podcast para todos, um podcast que a gente tem como fundamento que ninguém precisa ser famoso, ser um influencer para ter boas histórias, para as pessoas conhecerem que todo mundo tem a sua história, tem o seu valor. Então, essa é a ideia principal do nosso podcast. Mas e essa aí eu o acho Pode legal Café, você... né? Sim, por que Porque do do Pode Café? café. Aí, então, Por que o Pode Café? aí primeiro foi Dona Força dos Maridos, que é o nosso grupo. Ah, não, vai ficar muito grande. O que é a Dona Flor, Flor e né? seus 2 maridos? Outro podcast pra falar. Dona Flor e seus maridos. O trio. Van, Fer e Hélio, né? O trio. E foi no shopping que a gente... Foi. Foi, né? Foi... Não, a gente foi pra tomar um café, que Literalmente. virou janta. Sim. E aí acho que foi jantando, né? Que a gente... Vamos no nome. Ah, não, é uma coisa com pod, né? Podcast, pode. Eu não sei se foi você ou se foi o Hélio. Que... Não fui eu, aí eu Foi lembro você. que... Aí eu, bom, como eu sei que você gosta de rosa, aí eu falei, então vamos pegar alguma coisa que junte o café com a cor de rosa que você gosta. Pra me representar, né? Pra te representar no no meio, meio, dos meninos, óbvio. Nosso Cor de produtor rosa. e eu. Of course. Aí fui criando a logo e ficou isso. Pode Ficou café. um resultado Eu acho que legal. acho que foi o Hélio, né? Acho que falou. Pode café? Pode café. É. De pó, de café. Sim, foi o trocadilho. isso. O trocadilho. Aí ficou massa o logo, cara. Ficou muito bom. Eu amei nosso logo. Nosso cafezinho aqui. Adorei. E aí, pra gente, antes da gente começar nosso primeiro papo, acho legal as pessoas que não conhecem a gente falar um pouquinho de nós dois, né? Então a gente vai se apresentar. E, Ivan, conta um pouquinho da sua história profissional aí. Quem é a Vanessa? Quem é a Vanessa, né? A Vanessa é uma pessoa que é apaixonada por dança, que se dedicou à dança, me formei em dança. E mais pra faculdade de dança. Vai fazer faculdade de dança, né? Na hora que a gente vai definindo a vida, né? Aí tinha administração de empresa, que eu sempre via minha mãe como gerente administrativa, gerente comercial. Eu falei, eu quero ser igual a minha mãe quando crescer. Mas no terceiro colegial, num jogo de vôlei que teve aqui em Campinas, teve um concurso de uma viagem. E aí a pessoa que ganhou foi sorteada, tava com o bilhete nos shorts, e pra Fortaleza. Vamos pra Fortaleza, ganhei uma viagem pra Fortaleza, né? Todo mundo, os amigos, né? Colegial, aquela pessoa. Né? E a minha mãe falou, tá bom, você é de menor, mas vai com uma pessoa de maior. E aí foi uma funcionária dela, que era super de confiança, e fomos nós duas, Valquíria. Fomos pra Fortaleza. E lá em Fortaleza, a primeira viagem sozinha, assim, né? Tipo, sem os pais, enfim. Depois teve Porto Seguro, óbvio, de viagem de formatura, mas
sozinha, assim mesmo. E aí eu me apaixonei pelo trabalho do guia. E conhecia tudo da cidade e ia. E tinha o conhecimento, né, do que ele estava falando. é, e, e eu me encantei pelo aquele trabalho. Eu falei, cara, eu vou fazer turismo. Por que não? Contato com Turismo. gente, né? Não, minha cara, né? Adorava. Eu falei, tá, e a dança? Tá, a dança a gente vai levando. Enfim, vou levando a dança junto comigo, mas eu vou fazer faculdade de turismo. Voltei da viagem com minha mãe. Mãe, já resolvi o que eu vou fazer de faculdade. Vou fazer turismo. Não. De dança você vai pra turismo, Vanessa. Vai ser turista no Brasil, não sei o quê. Eu falei, não, vai ficar viajando, eu não quero você do meu lado. Eu falei, não, mãe, mas olha que legal, dá pra trabalhar em agência de viagem. Comecei a jogar um H nela. Na época era um curso novo turismo, na verdade, né? Na verdade não tinha o... não tem glamour, né? Mas assim, não tinha a valorização que tem hoje, Sim. né? Óbvio. Isso nós estamos falando em 1999, né? Faz um tempo isso. E aí, 98, né? Que eu entrei em 99 na faculdade. Aí, bom, ela falou, tá bom, faz turismo. E a segunda opção foi administração de empresas, né? Aí, passei direto, filha da PUC, entrei, já saí da faculdade, já fui diretão. Fui no... Aí na faculdade, eu fui pra noite. Já entrei à noite porque eu queria trabalhar durante o dia. Então, durante o dia eu dava aula de dança, né? Dava aula de dança, não tinha registro em carteira, nada, mas já dava aula de jazz infantil e axé music na época. Não era zumba, nada disso. E teve um concurso, não. Abriu vaga para um parque temático na região. Primeiro parque temático na região. E eu falei, vou. E o primeiro elenco, a primeira contratação, elenco, parte artística. Falei, vai ter dança, vou me candidatar. A gente ia pra Vinhedo, foram 2 semanas de seletiva. Distendi a perna, mas fiz o espacato, fiz tudo que tinha que fazer. Pronto, passei no grupo. Passei no grupo de dança que tinha. Só que lá, depois entrando, eu fui para um outro grupo, que era o Imagens, que a gente tinha o espetáculo. E era como se fosse um Circo de Soleil. E eu me apaixonei. Falei, é aqui que eu quero. E a Bem sua faculdade, cara. bem, minha cara. E lá a gente aprendia tudo. Aprendia circo, teatro, né? Então a gente fez uma oficina, um laboratório antes do parque ficar pronto, porque isso foi... Nem tinha nada, era uma maquete e um terreno só. Eu falei, não, a gente caiu no conto, né? Enganaram a gente. E realmente depois foi construindo e ficou, né, lindão. E aí lá, depois, então eu fazia faculdade, tava à noite. Só que quando a gente fosse começar a trabalhar efetivamente, o meu horário teria durante o dia, né? Então, e sairia de noite de lá, do parque. Então, troquei a faculdade para de manhã. 6 meses só de faculdade, pedi a transferência, uma loucura, correndo risco, né? Aí, deu tudo certo, então, ia pra faculdade de manhã, pegava o ônibus, descia no centro da cidade, pegava o fretado pra ir pro parque, pro trabalho. E lá, depois de uns 6 meses trabalhando, eu machuquei, distendi de novo, só que aí foi mais profundo, foi a hérnia, e eu tive que fazer cirurgia. E aí o médico falou, esquece, não vai mais abrir espacato, colocar a perna na cabeça, não dá mais. Adeus, dança. Adeus, dança. Pronto, né? O mundo da Vanessa acabou. Só que o nosso departamento era shows e eventos. Então, quando na volta, que eu não podia fazer, fiquei 15 dias afastada, fiz a cirurgia na volta, eu comecei a trabalhar na organização dos eventos do parque. Então, fizemos shows de vários artistas, enfim. E me apaixonei pela essa parte de produção. Isso que ano que era, você lembra? Isso, 2000. 2000.
Segundo 2001, ano, segundo, terceiro ano de faculdade, né? Tava no segundo... Não, tava no primeiro ano. Tipo, tinha acabado de entrar. Tipo, eu entrei em... Não, 2000. 99? 99, em 2000 Sim. já tava... Porque foi 6 meses, já tinha virado o ano. E aí... porque eu fiz aniversário em dezembro, eu fiz 18 anos. E aí eu fui contratada em fevereiro. Então, assim, foi por pouco, porque eu era de menor. Quase que eu não ia conseguir. Então, eu era recém-adulta, né? Sim. Tipo, 18 anos, maioridade. Então, deu certo. Aí já era 2000, já tinha virado já. E aí lá com o de Mello, a gente começou a fazer produção. O de Mello veio da área de circo, né? Ele é clown, trabalhou em parques internacionais, tudo. E ele era meu coordenador lá, virou meu padrasto. E a gente tocou a empresa dele, né? Resgatou a empresa dele que a gente tinha, que era a Trupe Trama Circos. E começamos a entrar em contato com os hotéis e fazer eventos corporativos. Então, a gente ia pro hotel na Bahia, hotel preciso lembrar o nome, na verdade, da região, em Goiás, na região de Goiás. E aí, começamos a fazer eventos artísticos, comecei a entrar nesse mundo corporativo, e eu já estava fazendo faculdade, e aí tem matéria de eventos, falei, pronto, é aí que eu vou. É isso. Né, do turismo foi para eventos, e de eventos aí tinha a parte artística e a parte corporativa. E nós estamos no estado de São Paulo, né, Campinas. E aí Campinas é muito business, muito corporativo. E me apaixonei pelo corporativo também. Então eu comecei a me especializar nessa parte de corporativo. E rodei. Fui fazendo evento, conhecendo bastante gente. Nisso eu terminei a faculdade. E aí eu falei, cara, eu preciso parar. Porque eu preciso ter uma estabilidade agora, né? E foi quando eu comecei a falar, tá, eu quero eventos na hotelaria. O que vai me dar estabilidade? Hotelaria. Né? Eu não vou sair da minha área, mas eu vou ter uma rotina, né? E eu vou poder ter uma projeção de profissional, enfim. Comecei a correr atrás disso. Aí entrei no primeiro hotel. Só que tinha um lugar específico que eu passava e falava, ainda vou trabalhar aqui. Ainda vou trabalhar. E quando a gente tem uma meta, né? De tipo. Eu sempre via esse lugar, que é onde eu estou hoje, como a minha realização profissional. Pronto, zerei a vida. Só que eu entendia que eu tinha. Que eu precisava. Fazer valer a pena, né? Que eu acho que hoje em dia se perdeu um pouco isso. Então, quando você quer... quando você tem um objetivo, a gente tem que ter a gente tem que entender que você tem que plantar, regar, adubar e para depois você conseguir colher. E hoje acho que, né, uma geração que está muito imediatista, né? Uma geração de redes sociais, de stories, é um processo né? de conquista, na verdade. Exatamente. Né? E eu tinha plena consciência para eu chegar aonde eu queria, eu tinha que merecer chegar naquele lugar. Sim. Então eu tinha que me especializar. Eu tinha que estar boa para chegar naquele patamar. Para eu conseguir entrar no lugar e entregar aquilo que eles iam esperar de mim, né? E aí fui correndo atrás, passei por outros lugares também, enfim, mas já fui gerente de spa, já fiz bastante coisinha. E depois a gente consegui chegar aonde eu estou, e dali foi carreira, só atendente de eventos e crescendo, supervisão, enfim. E é onde eu cheguei. E dentro da carreira de profissional, a gente vai descobrindo outros outros potenciais nossos. Então, hoje, pra eu estar aqui falando com você, falando com as pessoas, eu entendo que eu sou muito mais do que uma organizadora de eventos ou uma hoteleira. Eu sou uma pessoa que fala com outras pessoas. Eu sou uma comunicadora.
né? Então... É porque, na verdade, Eu- quando a é- gente começa a trabalhar numa área, a gente acha mais ou menos que é o caminho que a gente quer seguir. Exato, Fer. Só que quando a gente Exato. começa a trabalhar, aí a gente começa a perceber e descobrir outras qualidades, outras habilidades que a gente Outras tem, às vezes até habilidades. naturalmente. E Exatamente. não Então, assim, per... gestão de pessoas que eu amo fazer. Sim, E eu amo pessoas. Então, se amanhã não tiver onde eu estou, eu vou estar com pessoas. Não me vejo na frente de um computador parado, sentado. Não. Eu me vejo com pessoas, me vejo comunicando com pessoas, seja no comércio, seja onde for. Então, por isso que eu me identifiquei muito com o podcast. Apesar de estarmos aqui em 2 pessoas, mas eu sei que tem mais gente vendo a gente, escutando a gente, e teremos convidados. E essa troca, sabe? é muito enriquecedor. Humana, nada substitui. Sim. Nada. Computador, rede social, é maravilhoso, mas a troca, né, entre pessoas, e todo mundo tem uma história para contar, que é o que a gente quer trazer no Sim. podcast. Né? Todo mundo tem a sua superação, todo mundo tem a sua superação, todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem a sua história. E para mim, para você, pode ser pouco, mas para a pessoa é muito. Né? Então, a dor do outro, a superação do outro, não tem como você medir com a sua régua. Mas quando você tá ali na frente da pessoa, você consegue sentir o que foi que a pessoa passou. Então, acho que essa é a missão de um podcast, que você não precisa ser influencer, você não precisa ser famoso, você não precisa ter o tique azul lá na rede social, para você ter ser uma pessoa interessante, que uma história bacana, entendeu? Para inspirar outras pessoas. E a experiência e vivência dos outros também sempre agrega alguma coisa, né? A gente sempre se identifica com alguma coisa que alguém falou, algumas histórias. As histórias são bem parecidas no fim das contas, né? Sim. E acho que, como você falou, as pessoas anônimas têm histórias super interessantes. E quem assiste, quem ouve, sempre vai se identificar. E é isso que é o bacana, né? Sim. E é isso que a gente quer trazer, essa oportunidade de trazer essas pessoas anônimas virarem interessantes e inspiradoras para outras pessoas anônimas. Sim. Também, né? E, enfim, fazer um círculo, né? de corrente do bem, de uma corrente de boas influências, né? Então, e de todas as áreas, né? De todas, não tem uma área, não é uma área de eventos, é uma área de hotelaria, é de todas as áreas, né? É isso. E não esquece de comer. Eu vou comer. Fer, e aí, qual a sua história interessante? Olha, a minha história não é muito diferente da sua, porque não tô que a gente está junto nesse momento. Eu também fiz turismo, né? Mas a minha história começa lá quando eu tinha meus 10 anos de idade, que eu fui pra Disney pela primeira vez. E acho que foi uma criança um pouco precoce. Porque eu fui pra Disney, logo que eu entrei nos parques, assim, eu já queria saber quem que tava usando a fantasia do Mickey. Você não puxou a orelha do Mickey? Não. Nem o rabo do Mickey? O que toda criança adoraria fazer, queria tirar foto. Do Mickey. Eu queria tirar a cabeça do Mickey pra saber quem que tava ali. Um pouco precoce, criança. Gente. E eu fiquei hospedado nos hotéis, aqueles resorts incríveis que tem nos Estados Unidos, né? E eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi justamente a organização do hotel. Olha que coisa esquisita uma criança reparar, né? Parece que tava ali no DNA, alguma coisa do tipo já. Sangue hoteleiro. O sangue hoteleiro já tava ali, eu não tinha, né? Foi a primeira percepção que eu tive. E aí eu tava nos resorts, assim, e eu fiquei encantado, ficava encantado com a organização do lugar, com a limpeza, com a agilidade dos serviços. Você chegar no quarto, tá tudo pronto, tudo incrível, assim. E isso, de alguma forma, me chamou a atenção, que me marcou muito. Eu lembro até hoje, assim, da cena, né? Que doido, né? E já comecei a ter essa queda pela hotelaria, assim, porque eu ficava muito curioso de saber como que funcionava bastidor de hotelaria, né? Como que as coisas acontecem para o hóspede que está chegando encontrar aquilo lá tudo pronto, tudo limpo, os restaurantes, né, o serviço, todo mundo agilizando, assim, para fazer as coisas acontecerem. Então eu sempre tive essa curiosidade muito grande de bastidor. Eu gosto muito dessa parte de bastidor. Daí o link lá com a Disney, né? E no fim, naquela época você tá com uns 18 anos procurando alguma coisa para prestar.
Eu acabei também, na época tinha os guias estudantes, né? Eu lia algumas profissões assim, e eu me identifiquei muito com turismo também. Pelo mesmo motivo que você. Eu sempre gostei muito de lidar com gente, conhecer gente, né? Principalmente de outros países, né? Outras culturas, assim, né? Conhecer. Eu sempre tive essa curiosidade de saber como que era o dia a dia das pessoas, enfim. E aí acabei prestando turismo também. Como segunda opção, eu prestei engenharia de alimentos. E aí... Nossa, nada a ver, né? Eu fui turismo e administração de empresa. Aí turismo, engenharia de alimentos. Dois doido. E aí acabei passando em turismo, né? Entrei na faculdade, entrei na PUC em turismo. Eu sou de um pouquinho antes de você, eu sou de 95, né? A idade. Então eu fiz 95. E aí, durante o curso de turismo, a gente tinha várias matérias. Tive aula de agência, tive aula de meio de transporte, de cruzeiros, tudo mais. Mas a hotelaria começou de novo a sinalizar que era o meu caminho, né? Na faculdade. Tive uma professora incrível e me instigava muito, assim, as matérias e tudo mais. Eu peguei e falei, não, é isso, é a hotelaria mesmo que eu quero. Ai, vamos chamar ela. É uma ideia, hein? É uma ideia. Boa, hein? E aí, enfim, fiz os 4 anos de turismo. E aí, meu primeiro emprego, depois de formado... Não, na verdade, minto. Eu estava no primeiro ano. A gente tinha que cumprir uma carga horária de estágio e tudo mais. E aí, no primeiro ano, eu já comecei a fazer estágio. Como eu estudava à noite, né? Na época que eu prestei, só tinha o turismo à noite. Eu já comecei a fazer estágio numa agência. Meu primeiro emprego foi numa agência de carteira registrada, assim, né? E cuidava daquela parte de bastidor de agência, para variar, né? Emissão de bilhete, aéreo, imagina, naquela época emitia tudo na mão, né? Passagem de trem, seguro de viagem, as famosas carteirinhas de estudante, de albergue, que tinha, assim, eu que era o emissor, assim, da agência. Tive muito. Mas sempre com aquele objetivo de chegar em hotel, né? Até que depois que eu saí da agência, me formei e tudo, meu primeiro emprego foi em hotel já, para nunca mais sair, né? Então a hotelaria sempre esteve junto comigo, assim. E outra experiência interessante que eu tive quando eu estava no segundo ano da faculdade, nas férias, em julho, né? Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no exterior, né? Que eu sempre quis aprimorar o inglês, assim. Sempre quis muito. E acabei indo para a Inglaterra, tive a oportunidade de ir para a Inglaterra. Maravilhoso. Londres, que eu sou apaixonado até hoje. Terra da rainha. A terra da rainha, agora do rei, né? Agora do rei, verdade. Mas fiquei encantado com a cidade incrível, cidade linda. E lá eu encontrei muito daquilo que eu gostava quando eu fiz turismo, né? A diversidade que tem em Londres, assim, gente do mundo inteiro, culinária do mundo inteiro. É um choque de cultura absurdo, assim, né? Então isso foi bem bacana, assim, foi uma experiência bem legal. Tanto Quantos anos, Fer? Isso eu tava no segundo ano da faculdade, eu tava com 22 anos. Ai, novo. Bem novo. Nossa. Mas voltei encantado. Novo porque a gente tava, né, com sangue no olho, né? Sim, eu voltei assim, imagina, eu voltei no final das férias, aí voltei pra aula, falei, não, é isso que eu quero, né? Eu quero esse interagir com o público, assim. E me formei, fui para trabalhar em hotel também, e sempre lidando com estrangeiros, né? Trabalhei num hotel grande, num resort, assim, que coincidentemente é o que você tá hoje, nada é por acaso. Mas sempre atendi estrangeiros também, né? Então esse intercâmbio me ajudou bastante para cargo de recepção. E aí eu fui crescendo dentro da hotelaria e o inglês ajudou bastante nesse sentido, né? Mas eu tinha aquela sementinha de Londres plantada dentro de mim ainda. Eu falei assim, eu ainda quero voltar para lá. Alguma coisa também me chamava para ter uma experiência lá de novo, né? E aí eu fui fazendo faculdade, me formei e tudo mais. Trabalhei nesse primeiro hotel. E depois de um tempo eu falei assim, não, acho que é o momento de eu ter uma experiência no exterior agora, né? Nossa. Aí surgiu uma oportunidade incrível. E é engraçado isso, né? Quando a gente coloca como você estava falando, a gente coloca uma meta na nossa cabeça e as coisas parecem que começam a conspirar, né? O universo conspira, começa a acontecer várias sincronicidades, assim, as coisas começam a acontecer. E aí surgiu uma oportunidade, eu estava com alguns amigos da faculdade morando lá, e nas férias do trabalho eu comecei a interagir com eles, né? Eles contavam como é que estavam as coisas lá. E aí começaram a falar, vem pra cá e tal.
E aí, nossa, aquilo despertou em mim, assim. Eu falei, não, é o momento de eu realizar meu sonho, agora. assim, né? É agora. E eu já conhecia a cidade, eu tinha... E é o time, né? Se não vai naquela hora, Era a hora passa, certa, né? era a hora certa, sem dúvida. E aí, comecei a trocar ideia com eles, assim, eles me acolheram, não, vem pra cá, você fica em casa, assim. Aí eu peguei e falei, eu vou. E aí foi uma experiência sensacional, sensacional. É uma experiência que eu vou guardar pra vida toda. O intercâmbio já tinha me marcado muito. E essa experiência de morar lá foi incrível, assim. Imagina. Então, acrescentou demais. Fortaleceu essa minha questão de lidar com gente, com estrangeiro, assim, né? Eu trabalhei lá mais ou menos na área. Traz mais segurança, né? Traz mais segurança para você ganha mais confiança, né? E engraçado falar em confiança, porque talvez as pessoas até se identifiquem comigo, porque no começo eu era uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça. Eu falar quando eu tinha que falar em público, assim, apresentar um trabalho, acho que muitas pessoas se identificam com isso, né? E a faculdade de turismo, ela me soltou demais, assim. E coincidentemente, minha professora de hotelaria, até um beijo pra Laurinha, se ela estiver me assistindo. Ah, fofa. A Laurinha é uma querida. Maravilhosa. E foi você, Laurinha, responsável por eu estar aqui hoje. Olha. Uma das grandes responsáveis. A aula dela é Eu era bem gente. trancado, assim, para falar em público. E como a gente tinha que fazer aqueles estágios, a PUC tinha uma parceria, né, com o Olambra, na Acho que ainda Exoflora. tem até. Acho que ainda tem, né? É. E É forte, nossa. É forte. É. Essa parceria é grande, durou muitos Eu anos. nunca consegui fazer, porque eu sempre tava viajando, fazendo evento com o meu padrasto. Foi bem na época que a gente tava com os eventos artísticos sim, lá. rodando. Mas minhas amigas todas fizeram, assim. O pessoal Foi incrível. gosta muito, Foi muito. incrível. É pauleira, né? É pauleira, é pauleira. Mas A gente fez uma bom. reunião, na verdade, né? A gente fez uma reunião, assim, a Laurinha apresentou a ideia do projeto, do estágio. E eu lembro que ela me falou, me marcou isso também muito. Ela falou assim, olha, quem tem dificuldade de falar com o público, e fica a dica aí, né? Ela falou assim, olha, façam esse estágio, porque vocês vão trabalhar de guia. A gente era guia local, né? Sim. E durante a famosa Feira de Flores, lá em Olambra, da Expoflora, a gente recepcionava os guias e a gente levava eles para passear, para conhecer a cidade. A gente contava sobre a história da imigração, como que os holandeses vieram para cá. Eu lembro disso. Desde o começo. Acho que ainda tem. 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 E aí a gente levava ele para aqueles campos de flores, aquelas fazendas, assim, entrava com o ônibus dentro, ia explicando. Então a gente teve uma aula de botânica, foi muito... Olha como marcou. Marcou demais. Faz quanto tempo isso? Nossa, faz mais de 20 anos. Pois é. E aí tem foi coisa nessa... que a gente fez semana passada que você não lembra, mas... Marcou isso, demais. Porque né? foi esse trabalho de guia que me soltou, assim, né? Porque pensa, você tá dentro de um ônibus com aquele monte de gente, né? E você vai fazer um roteiro, você nunca viu na vida, você tá fazendo um roteiro ali com o pessoal. E tem, querendo ou não, tem aquele texto para você passar, né? Contar a história da imigração e tudo mais. Sim. E eu sou muito grato, assim, à Laurinha, porque foi esse trabalho de guia que me soltou, que me fez falar em público. Que ela até comentou na época, né? Ela pegou e falou, olha, vocês vão lidar com o público direto, né? Então, assim, é uma ótima oportunidade para vocês irem perdendo a timidez de vocês e tudo mais. E aí que foi a grande virada de chave para mim. Vamos trazer ela. Nossa, ela é muito boa. Ela tem muita história para contar. Muito conhecimento, né? Muito. Tipo, Até interessante para saber o que ela tá fazendo hoje, né? Acho que ela tá com um canal e tá com um projeto de turismo... É como se fosse um turismo sustentável aqui na região. Então, eles divulgam os roteiros turísticos, tipo, de Pedreira, Amparo... Exato, isso mesmo. Eu vi alguma coisa do tipo. Esqueci o nome, mas é Visit, uma coisa assim. E ela que coordena. Então, pra estimular os pequenos produtores, Sim. o pessoal de vinícola, os pequenos restaurantes, movimentar o turismo. Sim. Turismo rural, mas o turismo regional, sabe? Tipo, você não precisa ir pro Nordeste pra você ter um momento bacana, entendeu? Tem muita coisa aqui na muito região. legal. Tipo, ela tem... Ela acho que ela não tá mais na área de educação, mas esse projeto é dela, tem mais um pessoal com parceria. É muito bacana. Ela tem muito conhecimento. Assim, eu assisto várias lives dela. Excelente ideia. A Laurinha ia ser um papo maravilhoso. Laurinha, se estiver ouvindo a gente, venha venha tomar um cafezinho.
E o cafezinho, né? A gente ia falar do cafezinho. Vai, Fer. Mas aí foi isso. Aí eu, né, entrou mesmo no meu mosquitinho da hotelaria, veio para ficar mesmo. Sempre trabalhei em hotel. Aí quando eu voltei de Londres, eu voltei para outro hotel que tinha recém-inaugurado em Campinas. O hotel tava novinho em folha, 3 meses de inauguração, assim. Cheirando. E cheirando novo. E tive a oportunidade de fazer o meu primeiro emprego durante a madrugada. Uau. Madrugada é para poucos. Pros guerreiros. Para os guerreiros. Mas Tem coisas que acontecem na madrugada que é só na madrugada. E se eu começar a contar as histórias aqui. Tô ligada. Mas foi muito bacana, assim. Foram 4 anos que eu fiquei de madrugada. E é um público bem diferente, assim, da madrugada. Os cases que acontecem na madrugada só são na bem madrugada. característicos. Não é assim. sacanagem, não. Tem coisas que é só Sim, na madrugada sim. mesmo. Né? São rotinas da madrugada que você não vai ver durante o Até dia, por conta né? do horário, Hotel, né? As movimentações, enfim, é bem... E foi acho que o primeiro grande desafio meu como profissional foi esse trabalho durante a madrugada. Uhum. Porque era uma equipe mais enxuta, né? eram 15 pessoas que trabalharam comigo. E a madrugada é assim. Normalmente quem trabalha de madrugada é porque tem outro perfil, né? Então, assim, era uma equipe muito unida, né? Uhum. 15 pessoas, um não sabia que dependia do outro, assim. Então, a gente se ajudava muito. Foi uma época muito gratificante, assim, para mim. Foi meu primeiro cargo de gestão. E praticamente de implantação, né? Porque com 3 meses... Com 3 meses, na verdade. Porque o gestor da época passou pelo período de experiência, aí acabou saindo, eu entrei logo em seguida. Então, fui praticamente o primeiro gestor, assim, da madrugada, com essa equipe de 15 pessoas, e foi um trabalho muito bacana, assim, muito bacana, de juntar o time mesmo, sabe? Uhum. Porque na hotelaria tem muito essa questão de trabalho em equipe, assim, de fazer acontecer, e quando você tem um time menor, restrito, assim, ou todo mundo se dá a mão, veste a camisa, ou o negócio não sai, né? Exato. Então, eu consegui fazer foi um trabalho bem bacana que a gente fez em conjunto, assim. E aí, saindo desse hotel, eu acabei voltando. Olha como a vida é, né? Eu acabei voltando para aquele primeiro hotel que eu trabalhei, que é o que você está hoje. E porque nesse hotel eu tive uma supervisora de recepção, a Cíntia, uma querida, que virou uma grande amiga depois. A gente já trocava umas figurinhas naquela época, né? Eu tava começando, assim, na recepção, tudo, não tinha tanta experiência, assim. Mas depois de um tempo a gente começou a trocar umas figurinhas, assim. E a gente sempre teve um cuidado especial, assim, com os hóspedes, né? A gente queria proporcionar, principalmente para as grandes empresas, assim, para os empresários, para os grupos mais VIPs, assim, também. A gente queria fazer algo a mais, assim. A gente sentia que era um público diferenciado e a gente queria oferecer um mimo, um plus para eles, assim. E na época a gente trocava figurinha, assim, na recepção sobre ter alguma coisa desse sentido. E aí, quando ela me chamou para voltar para o hotel, ela falou assim, olha, você não vai acreditar. Eu sou a guest relation do hotel, né? E eu recebi um convite para ter um departamento agora, porque o hotel tem projeto de crescer, o hotel está crescendo, e eu ganhei agora um departamento. Então, vou montar um time. E aí eu fiquei muito feliz porque ela lembrou de mim. Falou assim, nossa, eu quero o Fernando de volta. De novo implantação. De novo implantação. Incrível, né? É. Nossa, eu sempre, agora você falou a verdade, eu sempre comecei implantação, sempre começando alguma coisa do zero, assim. Implantação é maravilhoso, né? Então, realmente, eu fui sempre voltei para iniciar um departamento, assim, né? E aí, naquelas saidinhas no meio do trabalho, a gente fazia aquela pausazinha, aquela famosa pausa pro café. E é aí que a gente se encontrava, né? Café, verdade. Aí a gente fazia a nossa pausa pro café. Foi onde a gente também conheceu e se aproximou do Elinho, nosso produtor aqui, nosso diretor. Isso, fala produtor. Nosso diretor aqui, o Elinho. Corta a cabeça dele. E aí essas pausas pro café renderam, né, mano? Rendeu. Mas era um trio bom, né? Era um trio muito bacana. Nós somos um trio bom, né? Daí surgiu o café, né? Por isso o café é tão importante pra gente. É, o que nos uniu a princípio, né? As pausas e depois os objetivos em comum, né? De atendimento,
de excelência. E aí a amizade fora, né? Sim. Que tem até hoje, que perdurou, né? Independente de caminho que cada um seguiu. Então o café faz parte da nossa... De todos esses momentos aí. É. Por isso que a gente quis... E a ideia do pó de café, na verdade, também é assim, chamar as pessoas pra... É isso aqui, ó. É um bate-papo com café. Então, quando você chama o amigo, né, pra ir na sua casa, ou pra se encontrar, vamos tomar um cafezinho pra conversar. Então, tá aqui o cafezinho, né, a bolachinha, que é pra gente ter um papo mesmo, né? Pra gente, com amigos, pessoas, de novo, anônimas, mas com histórias, com potenciais, inspiradores para inspirar, para nos inspirar, para inspirar vocês. E esse é o convite. Então, para vir tomar um café com a gente no nosso Pó de Café. Nós vamos, aliás, né? Queremos indicações de pessoas, de vocês que têm histórias, que estão aí, querem vir aqui conhecer a gente, bater um papo, tomar um cafezinho e contar um pouquinho do que vocês, da história de vocês e principalmente, a gente fala, né, história de superação, tem que ter história de superação. Não! A história da pessoa... A própria história de vida, exatamente, né? A história de vida dela, né? Não precisa ter uma história, triste, emocionante, não. A sua trajetória é inspiradora. Então, é isso que a gente quer. Esse é o nosso lema aqui do Pó de Café. Da mesma forma que a gente conversou, que a gente bateu o papo aqui entre nós, a gente se apresentou, eu falei de mim, a Vanessa falou um pouco dela. A gente quer que você venha até aqui com a gente e você conte a sua história, a sua vivência, né? Que área você trabalhou, como que começou, como foi a sua jornada, os desafios, as aventuras, né? E aí a gente tem essa curiosidade, a gente acredita que o público também tenha, de conhecer. Porque, como eu falei, a gente sempre vai se identificar com as pessoas de alguma forma, né? Sim. Eu acho que em algum momento os caminhos acabam se cruzando e as experiências a nossa experiência pode ser coincidir em algum momento com a sua, né? E a gente tá aqui como exemplo, né? Então, cada um tem a sua história. Eu contei a minha, resumida, o Fer dele, resumido. Mas você vê que se cruzou, né? E é bacana, porque é uma pessoa que eu vim de dança, o Fer com outras experiências, né, de intercâmbio, e se cruzou, e tá aqui, né, e a gente tá aqui, então isso que é legal, né, essa é a nossa missão aqui com vocês. Então a gente vai divulgar para vocês agora o nosso Instagram. Mandem mensagens lá. E se você acha que você gostaria de vir aqui compartilhar a sua história, né? De vida, bater um papo com a gente, manda uma mensagem pra gente ali. Sim, pode marcar a gente. É o pod, _ café podcast, certo? Pod, _, café podcast. Já tem a página no Instagram. Logo mais teremos nossa página no YouTube também, com todas as entrevistas na íntegra. Então, vamos aí, vamos jogar pro mundão essas histórias inspiradoras. Maravilha, vamos terminar com aquele famoso brinde, que afinal de contas o Pó de Café. Só pra registrar aqui, tá? Hélio, você faz parte disso também, tá bom? Jonathan também faz parte disso, então aqui, ó, em homenagem a vocês também, tá bom? Estão aqui nossos parceiros, estão aqui com a gente. Vocês estão nos bastidores, mas é super importante, vocês estão nos bastidores, mas é super importante agradecer ao Elinho, nosso diretor, ao Jonathan, super parceiro também. O Jonathan tá na produção, né? De audiovisual, produção. O Jonathan faz tudo, né? O nosso faz tudo. O nosso faz tudo. Obrigado aí pela parceria de vocês também. Muito feliz com essa amizade, eu preciso registrar. Até quando a gente chegou aqui, né? A pessoa que nos recepcionou falou: vocês são tudo amigos? Eu falei assim, sim, são amizades de mais de 10 anos. Não dá pra contar agora quantos anos são, né? Mas eu falo isso direto pra eles, enfim. Mas que é um privilégio ter vocês como amigos.
E vocês são meus melhores amigos, amo vocês. E não poderia ter outras pessoas do que vocês aqui pra fazer esse podcast comigo. Tá bom? E além do Elinho, do Jonathan, nossos super parceiros, a gente queria também agradecer, né, Van? Agradecer ao Caio, que deu um suporte enorme pra gente aqui. Nosso salvador da Marinheiro de pátria. primeira viagem. Obrigado, Caio. E obrigado a Ima também pela parceria, pelo super espaço. Espaço muito, incrível. uma Né? iniciativa muito legal da prefeitura, da IMA. Vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui, Sim. que é um podcast para todos, então você não precisa estar no estúdio de influencer, né? Tem um investimento, enfim, tá aqui para qualquer pessoa, porque o podcast é isso, né? É democrático, então total de encontro com a nossa proposta, né? De trazer um podcast para todos, e parabéns pela iniciativa. O espaço aqui é incrível. Campinas, prefeitura, a IMA, demais, adoramos. Vão ter que nos aguentar agora. Em breve estaremos de volta. Sim, com certeza. Foi. Bacana. Pode. Legal. Nascemos para Nossa. isso. Pode cortar? Pode.